Você diria que é uma pessoa confiante ou o contrário? Qual é a área da tua vida em que você gostaria que Deus lhe desse uma resposta imediata, agora, já? E como que o Espírito Santo ele ajuda a você nos momentos em que você não sabe o que vai acontecer e quando vai acontecer? A leitura do final de semana do Antigo Testamento, novamente olhando, Gênesis 18, 1 ao 14. O texto bíblico nos diz assim: O Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Manre. Era a hora mais quente do dia, e Abraão estava sentado na entrada da sua barraca. Ele olhou para cima e viu três homens, de pé na sua frente. Quando os viu, correu ao encontro deles. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, se eu mereço a sua atenção, não passem pela minha humilde casa sem me fazerem uma visita. Vou mandar trazer água para lavarem os pés. E depois os senhores descansarão aqui, debaixo da árvore. Também vou trazer um pouco de comida, e assim terão forças para continuarem a viagem. Os senhores me honrarem com a sua visita. Portanto, deixem que eu os sirvam. Eles responderam: Está bem, nós aceitamos. Abraão correu para dentro da barraca e disse a Sara: Depressa, pegue uns 10 quilos de farinha e faça pão. Em seguida ele correu até onde estava o gado, escolheu um bom bezerro novo e o entregou a um dos seus empregados, que o preparou para ser comido. Abraão pegou coalhada, leite e a carne preparada e pôs tudo diante dos visitantes. Ali, debaixo da árvore, ele mesmo serviu a comida e ficou olhando. Então eles perguntaram: Onde está Sara, a sua mulher? Está na barraca, respondeu ele. Um deles disse: No ano que vem eu virei visitá-lo outra vez. E nessa época, Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás dele, na entrada da barraca, escutando a conversa. Abraão e Sara eram muito velhos, e Sara já havia passado da idade de ter filhos. Por isso riu por dentro e pensou assim: Como poderei ter prazer sexual agora que eu e o meu senhor estamos velhos? Então o Senhor Deus perguntou a Abraão: Por que Sara riu? Por que disse que está velha demais para ter filhos? Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois, como eu disse, no ano que vem eu virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara terá um filho. Ao escutar isso, Sara ficou com medo e quis negar. Enfim, Gênesis capítulo 18, versículo 1, eu li até o versículo 15. E talvez uma das coisas mais irritantes sobre o Senhor Deus é o seu hábito de raramente nos dizer algo que nós precisamos saber com antecedência. Deus ele não é de dar muitos detalhes do futuro. Ele dá detalhes, mas ele não dá muitos detalhes. E aí, por exemplo, podemos ver essa passagem, Sara e Abraão. Na passagem de hoje, nessa leitura de Gênesis 18, 1 até o 14, né? Talvez a quinta ou a sexta vez que Deus promete que vai dar a eles um filho. Sara, ela já passou da menopausa. Já se passaram 25 anos desde que Deus havia anunciado pela primeira vez, quando Deus ele começa a dizer isso a Abraão e a Sara, que eles vão ser pais. 25 anos depois. E por isso não é de se admirar que Sara tenha rido disso, porque a idade passou. Ela mesma diz, né? Os dois já estão com a idade avançada. E de certa forma, para o lado humano, é um pouco frustrante quando Deus ele se recusa a se explicar.
quando Ele nos faz esperar por coisas que nós pensávamos que viriam fácil, que viriam rápido, e muitas vezes o tempo demora. E nisso, ou até em certos casos, nós nunca vamos receber essas coisas que muitas vezes nós mesmos planejamos ou que nós esperamos que aconteçam. E Deus, muitas vezes, ele não explica o porquê. E aí nós somos levados a fazer uma birra com Deus. Muitas vezes, pela nossa natureza pecaminosa, nós somos tentados a criticar Deus, a bater os pés, a questionar, duvidar e muitas vezes até a se afastar de Deus. Muitas vezes questionamos: por que você está fazendo isso comigo? Por que você não me conta tudo agora? Abraão e Sara também devem ter, pelo menos um pouquinho, se questionado. Por que que Deus está prometendo, prometendo, prometendo e o filho não está vindo? E isso faz com que Sara ri. O tempo passou, pelo menos na visão dela, na visão humana. O que Deus ele está nos fazendo é nos ensinando a confiar nele. Deus ele está nos ensinando a confiar nele. E infelizmente, para o nosso lado humano, mas felizmente, porque Deus ele sabe todas as coisas, a única maneira de nós aprendermos a confiarmos em Deus é quando nós andamos justamente no escuro, na incerteza, ou algo próximo disso, quando a gente de fato não tem certeza completa, quando a gente vive essa incerteza, é que Deus ele nos ensina a confiarmos nele. Quando eu penso que eu tenho tudo planejado, quando as coisas estão tudo encaminhando, muitas vezes nós nos esquecemos de confiar, de se apoiar em Deus. E aí eu acabo caindo no erro de confiar em mim mesmo, no meu próprio entendimento, nas minhas próprias ações. E talvez isso seja também para você. Quando as coisas estão indo tudo bem, quando tudo está certinho, a gente tende a olhar só para nós. E por isso que Deus, muitas vezes, ele não dá todos os detalhes do futuro ou de coisas que vão acontecer, né, para que a gente justamente possa confiar nele. Se serve de consolo para ti, né? Deus ele escolheu tomar o seu próprio remédio. A própria vida de Jesus foi justamente um planejamento de Deus em que Deus fez e cumpriu. Nascido longe de casa, uma criança refugiada, fugindo de um rei assassino, Herodes, e então, quando adulto, vivendo uma vida que dependia dos dons de outras pessoas para dar comida para ele, para dar abrigo para ele, assim foi a vida de Jesus aqui no mundo. No seu ministério, ele dependia de outras pessoas. Cuidar de pessoas que poderiam se voltar contra ele a qualquer momento, mas mesmo assim, Jesus escolheu essa vida. E com a certeza absoluta, ele tinha. Deus estava à sua frente. Jesus, ele sabia que Deus, e ele sendo Deus também, mas Deus, no seu lado humano, seu lado natureza humana, ele confiava em Deus. O seu futuro, né, estava na companhia de Deus. Ele sabia e podia confiar. Ele sabia que o seu futuro seria uma morte dolorosa e humilhante, mas ele sabia que isso era necessário para salvar o povo de Deus. E aí, quando eu me lembro de tudo isso, né, de tudo aquilo que Jesus passou por amor a mim, por amor a você, por amor a todos nós, isso também alivia o meu coração frustrado. Isso também me consola diante das minhas frustrações, diante das minhas ansiedades, aonde muitas vezes eu questiono Deus sobre o porquê que Ele não me revela muito o futuro. Quando eu olho para Jesus, eu vejo que Deus ele derrete o meu coração, ele molda o meu coração
para confiarmos nele. E aí sim, é mais fácil eu confiar em Deus, sabendo daquilo que Ele já preparou para nós. E o que Ele preparou para nós é o melhor para nós, que através da morte de Jesus, Ele já nos deu a salvação, ou Cristo conquistou a salvação. E isso faz com que eu olhe para o futuro também agora com fé, com tranquilidade, pelo menos, porque eu sei que o meu futuro ele está nas mãos daquele que me ama, daquele que tanto passou por sofrimento e morte aqui nesse mundo para garantir o meu futuro, o melhor futuro, e por isso eu posso confiar nele. Abraão, Sara, apesar do riso, né, viveram essa fé de esperar e foram respondidos. A promessa se cumpriu, assim como também Deus ele cumpre também conosco. Aguardemos e confiemos. Querido Deus, amado Pai Celestial, muitas vezes vivemos nesse mundo ansioso, frustrado, muitas vezes angustiados, mas queremos que o Senhor possa nos dar essa tranquilidade. Alimenta minha fé, molda minha fé, para que eu possa confiar em Ti, aquele que sabe todas as coisas, Tu que és perfeito e não erra, e o Teu plano é o melhor para nós. Ajude-nos a confiarmos na Tua palavra, na Tua promessa. Em Cristo Jesus, o meu Salvador. Amém.